Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Cá estou eu, falhei uma semana e esse é o primeiro tema deste episódio. Eu falhei por variados motivos, mas sobretudo por falta de tempo para gravar e também por causa da primavera. Porque assim, eu não sei se vocês são pessoas que sofrem com alergias. Se forem, vou já dizer aqui que eu estou bastante solidária. Este ano, particularmente, não está fácil. Pelo menos para mim, como se calhar se nota na minha voz, eu ainda não estou a 100%, a minha garganta está sempre aqui com comichão, os meus ouvidos igual, estou meio entupida, eu não sei. E a minha questão com isto das alergias é o seguinte: eu sei que tenho alergias na primavera, mas eu acho que sou alérgica à primavera como um todo, estão a perceber? Eu sou alérgica ao sol da primavera, eu sou alérgica às flores da primavera, eu sou alérgica a tudo o que há na primavera, porque não é possível eu estar em casa e espirrar, saio à rua, espirro, entro em casa, coço o olho, saio à rua, tenho vontade de coçar a garganta, não sei, por mim, a estação para hibernar, se desse para nós humanos hibernarmos, era a primavera. E até estava a pensar mais a fundo sobre isto, e se eu tivesse, por acaso, a possibilidade de abolir uma estação do ano, não era o inverno, porque eu faço anos e logo aí não podia ser, também não era o outono, muito menos o verão, era o quê? A primavera. Porque, sejamos honestos, a primavera, além de deixar as coisas mais bonitas, serve para quê? Sem ser para dar alergia às pessoas. Digam-me, por favor. Porque depois isto de ter alergias não é fácil, vivendo numa sociedade que não compreende os problemas uns dos outros. Porque como é que eu explico que chego de manhã ao trabalho já com o olho todo vermelho, a parecer que andei a fumar, sei lá o quê, porque eu nunca fumei nada? É complicado viver nesta altura do ano. E eu sinto que há muitas pessoas que sofrem disto, pelo menos à minha volta, há algumas pessoas que sofrem de alergias e quem não sofre não tem capacidade de compreender. Porque há barulhos que só as pessoas que têm alergias é que percebem porque é que nós os fazemos, nomeadamente aquele som característico de coçar a garganta que eu não vou fazer. Atualmente eu até já nem sei fazer esse som porque eu faço uma coisa pior, tipo que coça ainda mais a garganta e é horrível. E peço desculpa por estar a falar disto, se calhar não é um tema muito agradável, mas de facto foi isto que me aconteceu a semana passada toda e não tenho quase mais nada para falar da semana passada sem ser este martírio que eu sofri. Pronto, não sei, digam-me se vocês também passam por isto, se a primavera para vocês é um momento que mais valia estar a hibernar, honestamente, ou se são daqueles que é tipo, primavera, deixem-me cheirar as flores, o ar, o sol da primavera, porque eu não consigo. Pronto, e era isto que eu queria aqui deixar, já no início, para justificar o meu desaparecimento durante uma semana. Pronto, agora em relação, ainda neste caso, a temas um pouco controversos da minha saúde, digamos assim, lembram-se de eu há uns episódios ter dito, não sei se eu disse o que é que eu achava que tinha, mas eu efetivamente fui a uma consulta de neurologia. E é assim, anda-se a falar agora muito, especialmente nas gerações mais novas, desta coisa de tenho bem aura, tenho aura, tenho aura. Malta, eu tenho aura. E eu tenho aura real e diagnosticada e não queiram ter. Se a aura no sentido figurativo é uma coisa fixe, ter aura diagnosticada é uma coisa horrível. Eu vou passar a explicar o que é que isto é, porque se calhar algum de vocês até já sentiu isto, não faz ideia o que é, fica só em pânico, que era o que me acontecia, e não sabe bem lidar nem o que é que isto pode ser, e se calhar até pensam que, será que eu já tive um AVC e não sei que isso também me aconteceu? Talvez porque eu sou um bocado hipocondríaca, mas eu vou-vos explicar. Isto já me acontece há uns anos, mas eu nunca tinha associado todos os sintomas à mesma coisa. Basicamente, isto aconteceu-me, voltando atrás, a primeira vez quando eu estava na faculdade. E foi um dia que eu acordei de manhã e acordei a ver assim um bocadinho turvo. Só que é tipo, uma pessoa está a dormir, está tudo escuro, acorda, vê assim um bocado turvo e não liga àquilo. Depois, o que é que acontece? Passado um bocado, às vezes é tudo mais seguido, outras vezes não.
começo a sentir uma sensibilidade estranha no meu braço. E de repente, isso às vezes passa do braço um bocado para a cara, e é aí que uma pessoa que é hipocondríaca entra em pânico e pensa tipo, o que é que me está a acontecer? Eu vou morrer aqui. Eis que, passado um bocado, tudo passa e dá-vos uma enxaqueca gigante, tipo, impossível de lidar, uma dor de cabeça horrível. Isto, a primeira vez que me aconteceu, eu não associei tudo. Ou seja, eu não percebi que aquilo que me tinha acontecido de manhã estava associado depois ao meu braço e depois à dor de cabeça, porque às vezes não me chega a dar dor de cabeça, isto é uma coisa estranha. Mas basicamente, se vocês por acaso, e eu não estou aqui a diagnosticar nada, obviamente eu não sou médica, estou só a partilhar a minha experiência, porque isto pode levar alguém a ir, ou melhor, a identificar estes sintomas e a ir procurar um especialista, que foi o que eu fiz, porque eu, como hipocondríaca que sou, não sou daquelas que pesquisa no Google, porque eu não quero que o Google me diga que vou morrer, porque eu tenho medo que isso aconteça, e então eu recorro a especialistas. E basicamente isto é uma coisa que, segundo a explicação muito simples que a doutora me fez para me explicar, há quase como umas célulazinhas aqui atrás na nossa cabeça que se excitam muito e de repente começam, tipo, a excitação, digamos assim, a vir para a parte frontal da cabeça, afeta aí a visão, pode também afetar a fala e a forma como nós nos expressamos, porque isto vai, tipo, passando de uns sítios para os outros. Também já me aconteceu e foi aí que eu pensei, será que tive um mini AVC? E eu não sei, aparentemente não. E depois podem começar a sentir uma sensação muito esquisita no braço. Não vos vou dizer que é um formigueiro, porque não é bem isso. É quase como uma pressão no braço. E depois isto acontece para aí durante 15 minutos. De repente para isso tudo, parece que vocês vão ficar bem. E passado uns 10 minutos, sei lá, dá-vos uma dor de cabeça que não dá para lidar de maneira nenhuma. Pronto. Eu decidi partilhar isto aqui convosco porque, de facto, aura é uma coisa. Só que não é uma coisa bacana como se está a falar. E claro que isto se fala num sentido muito mais figurativo, mas não sei se sabiam, é uma coisa que existe mesmo e que eu tenho. Pronto. Como hipocondríaca, já disse isto 1000 vezes que sou, ainda vou fazer um taco para ter a certeza que é mesmo só isso. Em princípio sim. Até porque isto é uma coisa que não me acontece muitas vezes. Atenção. Daí eu nunca ter ligado os sintomas todos uns aos outros. Porque acontece-me pontualmente. Só quando acontece é mesmo muito chato. Pronto, e é isto. Agora falando de outro tipo de temas, lembram-se de eu há uns meses ter falado sobre casas de banho de autocarros e sobre a minha curiosidade em saber como é que era uma casa de banho de autocarro? Eis que eu esta semana fui para Tondela porque o Diego é de lá e fui num autocarro que tinha a casa de banho aberta. E aquilo é uma viagem muito chata, de Lisboa até lá. O IP3 é horrível, toda a gente já sabe isso, não é uma grande novidade. Mas pronto, eu apanhei um autocarro que efetivamente tinha uma casa de banho que estava aberta e eu pensei, é o momento de eu ir ver como é que é uma casa de banho de autocarro. A minha prima, por acaso, já tinha ido uma vez e já me tinha explicado mais ou menos como é que era, mas eu decidi ir lá por mim verificar, porque efetivamente tinha vontade, senão também não tinha ido. O que é que eu tenho a dizer? Se calhar a maioria das pessoas já foi mais a casas de banho de aviões do que de autocarros. Pelo menos eu já tinha ido mais vezes à casa de banho de avião do que de autocarro. E é 1000 vezes pior. Tipo, a casa de banho de um avião ao lado da casa de banho de um autocarro é um luxo. Pelo menos eu achei, porque é assim, eu sou uma pessoa que enjoa com facilidade nos autocarros. E a casa de banho é... Vocês estão a fazer xixi de costas para o caminho, ou seja, já estão ao contrário, que para quem enjoa é horrível, e depois aquilo abana muito mais do que o avião. Estão a imaginar o avião, era como se fossem à casa de banho no avião com turbulência. Só que ali tem sempre turbulência e está debaixo dos vossos pés, estão a perceber? Então, vocês têm que estar, depois não se vão sentar porque aquilo parece uma casa de banho daquelas portáteis, meio a agarrarem-se um bocado à parede, a tentar fazer um agachamento para não tocar em nada, ao mesmo tempo que o autocarro está todo a abanar e vocês estão ao contrário. Pá, odiei a experiência. E depois, uma coisa que eu até nem estava à espera é que aquilo tinha água para lavar as mãos. O que é que acontece? Vocês carregavam no coiso para lavar as mãos, saía água, lavavam mãos, mas aquilo estava roto e saía água também por baixo. Ou seja,
eu, como tenho 1,59 m e as minhas calças quase todas não tão grandes porque eu ainda não fiz bainhas, saí de lá, além já da humilhação de ter estado numa casa de banho nojenta num autocarro minúsculo toda a abanar, com as calças molhadas e quem não sabe, não sabia do que é que era. Portanto, cá estamos, não gostei da experiência, vou tentar nunca mais ir. Sinceramente, é isto que eu vos tenho aqui a dizer, mas como eu falei disto uma vez, queria partilhar convosco como é que tinha sido a experiência. Agora, um tema completamente nada a ver. Eu já vos contei que os meus amigos nos meus anos me deram um Kobo. O primeiro livro que eu li, que foi o Binding 13, eu estava completamente uau, com o Kobo é fixe e não sei o quê, e continuo a gostar imenso do Kobo, é muito mais prático do que um livro, mas eu estou há mais de 2 meses a ler um livro e isto já se está a tornar ridículo. Estou a ler a sequência do Binding 13, que é Keeping 13, e assim, eu honestamente não consigo arranjar uma razão lógica para eu ainda estar a ler aquele livro. Porque o livro é interessante, a história é cativante, tem os momentos mais mortos como todas, só que eu não sei porquê, eu não tenho conseguido ler o suficiente para acabar aquilo. Ok, que aquilo também é um livro com 700 e tal páginas, eu estou finalmente já na página 700, estou cada vez mais perto de acabar, mas eu não sei, pessoas que leem, e especialmente que leem há mais tempo, elucidem-me se é normal haver estes períodos de leitura que vocês não conseguem ser tão consistentes, porque eu acho que tem um bocado a ver com isso. Há noites, às vezes, que eu leio sempre à noite, ou quase sempre, que eu estou tipo, epá, estou com sono, não me apetece. Depois, na noite a seguir, leio, mas leio 5 páginas e em 700, 5-0. Estão a perceber? Então, eu não sei porque é que estou nesta fase, porque eu estou a achar o livro interessante. Agora que estou no fim, estou ainda com mais pica para acabar, porque é tipo, faltam 30 páginas, por amor de Deus, acaba e percebe o que é que acontece. Mas, pronto, pessoas que leem há mais tempo, se quiserem partilhar, digam-me se têm destas fases, se isto é comum, se não, acho que sim, honestamente. Nem toda a gente está todos os dias a ler 20 páginas por dia. Depois também depende das alturas, se tenho mais trabalho, eu ultimamente tenho andado também muito de um lado para o outro e às vezes deixo o Kobo em casa, não levo comigo, então não tenho sido muito regular nisso. No geral não tenho sido muito regular em nada, mas pronto, estou sempre na esperança que as coisas acalmem e que eu consiga voltar a ser mais regular nas coisas que eu gosto de ler, ir ao ginásio e não sei o quê. Só que lá está, eu quando também tenho a vida mais calma gosto de inventar, depois pus-me no curso, agora vou ter durante 3 semanas 2 dias de aulas por semana, portanto imaginem, às vezes só não dá, e é o que é. E eu digo tipo, vou tentar também não me cobrar muito, mas lá no fundo da minha cabeça isto está sempre tipo, devia ir mais vezes ao ginásio. Até sinto mais isso com o treino do que propriamente com a leitura, porque a leitura eu ainda vou lendo tipo às vezes nas horas de almoço ou assim, mas pronto, olhem, é o que é, honestamente. O que é que eu tenho a dizer de interessante que já fiz este ano e que ainda não tinha partilhado aqui porque a semana passada não gravei episódio? Dei finalmente o meu primeiro mergulho do ano, no dia 25 de Abril, dia da Liberdade. Estava um grande dia e aproveitei para ir à praia, para ver se deixo de estar pálida. Ainda continuo um bocado, ainda por cima hoje estou aqui de branco, tipo, se tivesse mais morena favorecia mais. E pronto, olhem, estava bué da bom. Sinceramente, acho que a água em Abril, ali no sítio onde eu fui à praia, que foi na linha de Cascais, estava melhor do que a água na Lourinhã em Agosto, mas isso também é o normal. E portanto, nem me custou sequer a ir à água, sabem? Fui tipo 2 vezes, estava bué tranquila. Estive um bocado na praia sozinha, que é uma coisa que eu adoro ir à praia sozinha. Porque estou lá sossegada a ler. Olhem, até ali nesse dia, por acaso. E então é uma atividade que eu gosto. É pena agora o tempo em maio é que estar a dar para chover. Também não estou a perceber o que é que se está a passar. Este fim de semana vou viajar para um sítio que está sempre calor, está a dar chuva para lá e eu estou tipo, o que é que está a acontecer? Não é suposto chover em abril e em maio já ser pré-verão? É que eu achava que sim, então não estou bem a perceber o que é que está aqui a acontecer. Mas pronto, já dei o meu primeiro mergulho do ano. Há pessoas que dão logo no dia 1 de janeiro, eu acho isso uma maluquice. Acho engraçado ver, mas não tinha coragem para fazer isso. Porque eu, sendo uma pessoa com asma, ia ficar logo com uma pneumonia, pelo menos mental, estão a perceber? E então não faço essas coisas. Eu sou um bocado seca nestas.
E pronto, dei o meu primeiro mergulho do ano em abril, dia 25, dia da liberdade, e gostei muito disso. O que é que eu tenho aqui mais apontado? É que isto são tudo temas soltos, sabem? Porque não aconteceu nada especificamente para eu falar e, portanto, estamos assim um bocado mais freestyle. Portanto, a semana passada, antes de eu ir para Tondela, como eu já partilhei, o Diego foi um dia antes, porque eu tinha curso e então eu ia só na sexta-feira e ele foi na quinta. Mas eu fiquei na mesma, na casa dele, porque a casa dele fica mais perto do sítio onde eu tenho o curso. Isto são pormenores, mas eu acho que são importantes para perceberem o contexto. E eu fiquei a dormir na casa dele. E imaginem, às vezes o universo gosta de testar um bocado a nossa paciência. Nomeadamente em situações como as que eu vou contar a seguir. Portanto, o Diego nesse dia saiu de casa, aí, sei lá, 7 da tarde, eu só cheguei tipo 10, 11 da noite, e ele já tinha tomado banho de manhã, estava tudo a funcionar lindamente com a água. Quando eu decido que vou tomar um banho antes de dormir, a água está ligada 5 minutos e não aquece. E a minha questão é, porquê é que o universo faz estas coisas de as coisas se estragarem ou acontecer alguma coisa quando não está lá o proprietário ou quem é, tipo, a pessoa que está responsável por aquilo, sabem? Porquê que a água não deixou de estar quente quando o dia que lá estava comigo? Porquê que é quando eu estou lá sozinha? Claro que ele acredita em mim, é óbvio que eu não fiz nada, a questão não é essa, mas é tipo, porquê? Tipo, a água tinha estado a funcionar naquele dia, estava a aquecer e de repente eu chego lá, estou lá sozinha e aquilo não aquece. E depois eu sabia que meio que não se pode desligar termoacumuladores porque aquilo desregula tudo, não tomei banho. Olhem, fico aqui a saber, quinta-feira passada não tomei banho porque não ia tomar banho de água fria e porque não sabia resolver e estava lá sozinha. E isto é daquelas que pode ser um bocado, tinha ido à net pesquisar o que é que podia fazer, mas também já era tarde e não me apetecia e estou aqui a reclamar porque é assim, se faz favor, se é para se estragarem coisas na casa de outra pessoa, no carro de outra pessoa, seja o que for, que seja quando as pessoas estão presentes. Eu não quero que isso aconteça quando eu estou sozinha com uma coisa que não é minha, estão a perceber? Pronto, então não gosto quando acontecem destas coisas. Não sei se às vezes também vos acontece. Por exemplo, olhem, é que também já me aconteceu no verão. Eu estava com o carro da minha mãe e de repente fui apanhada no meio daquele acidente, que eu acho que já falei. É tipo, porquê? Porquê é que a minha mãe não estava lá ou porquê é que eu não estava com o meu carro? Estão a perceber? É mesmo 1000 vezes mais chato. Pronto. E esta da água nem sequer era nada. Depois ele chegou lá, passado 3 dias, desligou, ligou e aquilo estava a funcionar. Mas serviu para eu estar um pouco em pânico. E era isto. Entretanto, o que é que eu tenho aqui mais para falar? Sobre um TikTok que eu vi hoje, que eu acho que é o meu top 3 de maiores pânicos que eu já vi. É assim, eu sou uma pessoa que tem, eu não sei se tenho bem vertigens, mas alturas fazem-me um bocado de confusão. E eu hoje vi um TikTok, que é uma experiência que vai estar a acontecer em Lisboa, não sei datas, não sei nada, porque não é uma coisa que me interessa particularmente, que é a experiência de comer uma refeição em suspenso. Eu acho que aquilo há de ser numa zona relativamente próxima da Ponte 25 de Abril, porque a Ponte 25 de Abril aparece lá de fundo, tem uma vista, parece-me gira daquilo que eu vi, mas o conceito é vocês estarem pendurados, parece quase um carrossel, daqueles tipo feira popular ou assim, estão pendurados lá em cima e suspenso, não tem nada por baixo dos vossos pés. Vocês estão numa cadeira suspensa, tem uma mesa à vossa frente, assim quadrada, tem pessoas aqui, à volta do quadrado, etc. E quem vos está a servir a refeição está lá no meio. E a ideia é comerem ali, desfrutarem da vista, seja o que for. E isto não é criticar, eu acho giro ideias inovadoras, mas honestamente, eu não consigo ver uma vantagem naquilo. Porque assim, querem ter uma vista bonita, vão para um rooftop. Não é preciso estarem suspensos, alguns no meio de Lisboa, para terem uma vista bonita. Muito menos a comer. Porque depois a rapariga que estava no vídeo até estava a comer, acho que aquilo tinha umas batatas fritas, estava vento, ela estava a dizer que já tinham voado não sei quantas batatas fritas, portanto, este é um dos pontos negativos. Ponto número 2, se cai alguma coisa lá para baixo, aquilo
aparentemente não tem nada para segurar. Ou seja, querem até tirar uma fotografia com o vosso telemóvel. Cai lá para baixo. Já foram. Ficam sem telemóvel. 2 pontos negativos. Depois, para pessoas como eu, que têm um bocado de tensão com alturas, vocês têm a certeza, eu se lá tivesse, eu ia sair de lá tão tensa e toda dorida. Do género, em pânico. Depois, como é que eu como em pânico? Porque tenho medo que tudo caia, que eu caia. Não sei. Não percebo. Eu acho que aquilo era mesmo pânico máximo para mim. E acho que para pessoas que tenham medo de alturas também. E percebo ainda menos quem vai pagar para ter aquela experiência. Honestamente, não estou a julgar. Um amigo meu, aliás, até foi hoje ter essa experiência. Não vou dizer quem foi para também não comprometer aqui nada. Mas ele disse que também não vale assim tanto a pena. Portanto, olha, ficam com esta, se quiserem experimentar vão, mas esta review que eu obtive não foi assim tão positiva. Ele diz que é agir pela vista, mas que não é isso tudo. E claro que não é. A minha questão é quem é que achava que ia ser. Porque há rooftops. Pronto. É isto, ficam aqui com a minha opinião sobre este tema, sem experimentar. Atenção, estamos aqui numa de fazer algumas críticas sem experimentar. Portanto, não vou entrar mais a fundo sobre aquilo que eu acho. Agora, o que é que eu tenho para vos dizer? Esta semana, a nível de temas, é isto que temos. Está um bocado confuso, sim, mas foi assim. Estas minhas 2 últimas semanas funcionaram desta forma. Entretanto, para a semana vamos ter um episódio mais giro, porque eu, lá está, vou viajar este fim de semana. Vou viajar para um sítio que eu já fui, mas apanhámos um voo barato e vamos desta vez viajar para lá com um objetivo mais específico. Não vou dizer o quê, depois vêm e eu comento aqui para a semana o que é que eu achei. Agora, só para terminar, não sei se vou primeiro à curiosidade ou ao inesperado da semana. Acho que vou ao inesperado. Portanto, o inesperado da semana é um evento que vai acontecer no dia 17 de maio no cinema do Vasco da Gama e é uma coisa que eu decidi partilhar porque, por acaso, eu achei uma ideia engraçada. Acho que aquilo se chama Tricotar... Cinema e Agulhas é a iniciativa e, basicamente, acho que já aconteceu no Dia da Mulher ou no Dia da Mãe. Não, no Dia da Mulher, dia 8 de março, exato. No Dia da Mulher, em que a ideia é estar no cinema, isto é para pessoas que gostam de tricotar e essas coisas desse género, esse tipo de trabalhos manuais, estão no cinema a ver um filme, aquilo não tem a luz tão escura como normalmente tem, e estão ali a fazer as suas pecinhas e não sei o quê. Olhem, a minha opinião é, de todas as coisas que andam a inventar, eu até achei esta gira. Eu não sei tricotar, não iria, mas até achei interessante. E para quem gosta, ficam a saber, custa 20€, é no dia 17 de maio, no Vasco da Gama. A única coisa que ainda não se sabe é que filme é que vão estar a passar. Acho que só sai uma semana antes do acontecimento. Bem, não percebi bem essa parte, mas ficam aqui com esta iniciativa se acharem, por exemplo, olhem, vocês e a vossa avó ambas sabem tricotar. É um planinho giro para ir. Ou vocês com a vossa mãe, ou vocês com uma amiga. Pronto, eu não iria porque eu não faço isto, nem sei fazer, mas achei uma ideia muito engraçada, por acaso. Entretanto, a curiosidade da semana, atenção que isto não é uma coisa provada, obviamente, mas já vão perceber porquê, mas eu achei mesmo interessante porque eu acho que daqui dá para falar de outra coisa. Basicamente, eu vi isto num site, nem sei de que país é que era, o site não sei se era BR, se era PT, se o que é que era, mas eu pesquisei curiosidades assim inusitadas, mais diferentes, não daquelas óbvias que toda a gente sabe e que já não é curioso. Pronto, estão a perceber? E então eu encontrei uma coisa que dizia o seguinte: pessoas com mais dinheiro gostam que o papel higiênico seja retirado pela parte de cima, enquanto os mais pobres preferem que ele seja retirado por baixo, segundo pesquisas. Ora, portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu fui pesquisar minimamente se isto podia ser verdade ou não. É assim, claro que não há provas com estudos concretos que isto seja real. Acho que foi alguns inquéritos de marketing que apontaram neste sentido, mas não há um estudo para que isto seja real. Eu decidi falar disto porque eu não sei se por acaso vocês no vosso trabalho também têm esta luta com os vossos colegas de trabalho. Eu ainda não descobri quem é a pessoa com quem eu luto, mas eu sou das pessoas que tiro o papel higiênico sempre por cima. E há alguém, alguma alma no meu trabalho que
sempre que vai à casa de banho vira o rolo ao contrário. Epá, isto irrita-me. Isto pode acontecer no trabalho, pode acontecer em casa, não sei. Mas eu acho que isto é uma coisa muito mais comum do que se calhar aquilo que eu penso, ou não. E portanto, acredito que não sou a única a lutar com colegas de trabalho por causa do rolo de papel higiênico. Contem-me tudo. Até para a semana. Beijinhos!